O que você fala então para a galera que você que veio da casa de 3,30, né, voltando lá em 2007, a corrida para você era um complemento do squash, depois a corrida passou a ser seu esporte, né? E aí, porque a gente sempre as pessoas perguntam para a gente, não, mas sub-3 é para atleta, sub-3 é para corredor rápido, correr maratona para amador completar. E você veio de várias maratonas de 3,27, 3 maratonas ali, depois você foi crescendo, foi 3,8, depois 3,2, depois fez 2 provas de 2,59, 2 provas que são provas consideradas no ranking mundial hoje, as 2 provas mais lentas do circuito, pensando nas majors aí. Né? O que você fala aí que é possível? O que você acha disso? É um exercício primeiro de acreditar. E no meu caso teve um ciclo de aprendizado, que foi o ciclo de Berlim, onde não deu. Foi um excelente resultado, 3,2 é espetacular, mas não tinha batido essa meta do sub-3. Então, eu acho que é uma questão muito de acreditar no treinamento. Acho que treinar em grupo torna isso muito mais prazeroso, sim, torna isso tudo mais interessante, não deixa tão enfadonho. Então, eu acho que essa combinação de ter um bom grupo para treinar, com um objetivo e confiar no método, sim, confiar na planilha, seguir a planilha, eu acho que essa é uma receita de sucesso infalível. Então, isso pode fazer resultados que anteriormente eu achava que sub-3 era para quem nascia sub-3, tinha uma genética completamente propensa a isso e já nascia desse jeito. E hoje eu vejo que não é nada disso. Até eu vi alguns amigos, né, o próprio Rafa, que fez o sub-3 dele em Berlim, depois ele repetiu em Boston. Ele tinha tentado 6 meses antes em Porto Alegre. Em Porto Alegre ele não conseguiu. Então, mesmo que tenha uma diversidade, um determinado dia que você não consiga cumprir aquele objetivo, mas até isso é importante, porque isso ensina e te educa a conhecer, a saber esse momento, né, o que faltou naquele ciclo, o que faltou, e tipicamente o que falta é a cabeça comandar o corpo, falar o seguinte, o corpo consegue um pouco mais. Eu lembro da palavra do Márcio da Mata falando o seguinte, você sofre, mas o pace não cai, pode continuar correndo. Olá pessoal, começando aí mais um podcast HF, Papo de Corredor. Eu sou Heleno Fortes, estou aqui com o Vonei Prado e hoje temos um convidado que ele é um estrategista em provas. Ele, ao longo de muitos anos, ele conseguiu fazer aí o ano passado uma marca de sub 3 horas em 2 maratonas cascudas, maratonas difíceis, que são as maratonas de Boston e Nova York. Eu estou aqui vai falar um pouco da história dele, até quando ele chegou nisso. Estou aqui com o nosso atleta Eric Fonseca, conhecido por muitos colegas de treino como Cotonete. Eric, seja bem-vindo. Valeu, Eliano, valeu, Vonei. Boa tarde. Tudo bom para todo mundo aí? E vamos lá conversar um pouquinho sobre corrida e sobre estratégia de corrida, especialmente para fazer o sub-3. Tem um bocado de conta nessa história aí, mas a gente vai contando isso aí aos poucos. Então, como é que foi? Você começou, eu lembro que foi 2007, né? Que você entrou para treinar com a gente na parceria com a IC, né? Você trabalhava, você era parceiro da IC e você começou a correr com a gente. Naquela época nunca nem pensava em fazer maratona, né? Naquele começo eu tinha vindo de uma lesão na coluna por conta do squash e não dava mais para jogar squash. E mesmo na época do squash eu gostava de correr para ter um dia na rua, correndo, tomar um sol. E então eu já gostava da corrida. Acabou que o próprio treino, o próprio jogo do squash também é um treino favorável para algumas coisas da corrida. Sim. Então eu sempre tive um desempenho razoável na corrida e esse começo foi um pouco difícil porque ainda sentindo um pouco essa lesão, mas eu vi que a corrida era o meu esporte. E começou nesse ano de 2007, nessa parceria da IC com a HF, onde ela montou uma equipe. Eu era um parceiro, um cliente da IC, amigo do Cássio, do Guilherme, então resolvi embarcar nesse negócio para
ao invés de correr, passar a treinar corrida, que é um negócio diferente. Né? Bem diferente, né? E aí, naquele ano, até você fazer a sua primeira maratona, foi quanto tempo? Isso foi em 2007. Então, comecei a correr, comecei primeiro a fazer as provas de 10 quilômetros, comecei a ter uma meta de fazer meia maratona e pensava naquele momento que maratona não era um negócio para mim, era um negócio muito difícil, muito longo, muito custoso, muito sofrido. E isso foi mudando, passou 2008, 2009, 2010 eu comecei a pensar em fazer uma maratona. E no início de 2011, eu combinei com um primo, com o Gustavo, que a gente faria a primeira maratona em 2011. E a gente chegou até a inscrever juntos para fazer a maratona de Punta del Este, no Uruguai. Uma maratona fácil de fazer, combinava com o feriado de 7 de outubro. E por alguma razão me deu uma vontade, me deu uma inspiração. Eu inscrevi no sorteio da Maratona de Nova York, mas num espírito do seguinte, a Maratona de Nova York, naquele momento ainda, quem se inscrevia por 3 anos consecutivos teria o 4º ano garantido. Nesse ano eles encerraram esse negócio, mas nesse ano eu fui sorteado para a Maratona de Nova York. Então, em 2011, eu resolvi fazer a primeira prova, mas naquele contexto, vou fazer uma maratona igual, vou ter um filho, vou escrever um livro, vou plantar uma árvore. Nunca mais eu vou fazer isso aí depois. Eu já tinha saído da HF, né? Em 2008 eu trabalhava na Fiat, e a Fiat, um diretor de RH resolveu montar um programa de qualidade de vida e montou uma equipe interna de corrida com uma outra assessoria. E aí parti para o treinamento não tinha ninguém da minha assessoria queria fazer Nova York, mas tinham algumas pessoas da HF com quem eu estava conversando, Marcos Borges, o Daniel Rodarte, Clarinha, né? A Clarinha eu não sei se ela fez esse ano, acho que não. O MB e o Rodarte com certeza fizeram. E aí, Cláudio também. Cláudio Maciel também. Não, a Clarinha fez esse ano também, lembrei. Clarinha fez. Então, eu ao longo dos treinos, eu acabei que eu fui conversando muito com eles, fui trocando, fazia uma parte dos longos e seguia a minha planilha, mas fazia uma parte dos longos e sem muita experiência, sem também alguém para trocar ideia, mas eu resolvi colocar uma meta de fazer em 3:30. E essa primeira prova eu fui igual um reloginho, fui segurando 5 por 1000, né, que é o pace dos 3:30, e só fui descobrir que ia dar certo na hora que você entra ali dentro do Central Park de novo, e eu vi que estava lá em cima e fechei essa primeira maratona com 3:29:55. Então foi... Então já daquela época você já era estrategista, né? Você já gostava de fazer plano, né? Você acredita nisso na corrida? Porque a gente pensa em esporte coletivo, esporte individual, tudo tem estratégia. Você acredita que uma boa corrida, você precisa de estratégia? Sem dúvida. Só que é uma questão, quer dizer, não é tão diferente quanto no esporte coletivo, porque no esporte coletivo é impressionante quando você vê um time espetacular jogar uma partida espetacular num dia e na partida seguinte, quando já ganhou o campeonato, jogar uma partida horrível. Sim. Ganhar de 7-1 não me tomar de 7-1 na partida seguinte. Porque isso tudo tem a ver com a cabeça. Sim. Então, esse exercício de planejar uma estratégia e seguir uma estratégia, isso te dá motivação para a hora dura da maratona, para as horas finais, para o pedaço final dela. Te dá confiança, né? Te dá confiança para você buscar uma meta e eventualmente até superar uma meta que você tenha colocado. E essa estratégia também, você cria ela, você constrói ela no treinamento, né? Possivelmente quando você foi para Nova York, você já tinha pensado, essa primeira vez que você foi para Nova York, você já tinha pensado nesses 5 por 1000. Não foi uma coisa um dia antes, na noite de jantar, que você falou, eu vou fazer 5 por quilômetro, não. Não. Você já foi... O ciclo foi interessante. Como em Punta eu tinha já inscrito para fazer a maratona, eu consegui mudar a inscrição para meia, e eu não tinha naquele momento ainda uma marca de abaixo de 1,40 em meia. Era sempre, na hora que chegava no 18, tinha que dar aquela apertada para chegar no 1,40, nessa hora final, faltava perna, eu não conseguia
buscar esse objetivo de 1,40. E em Punta já estava começando o ciclo da maratona. É uma prova plana, é uma prova fria também. Na hora que chegou no 18, eu estava num pelotão que estava buscando 1,40. Eu lembro que eu vi um ou outro uruguaio partindo. O chefe do pelotão falou, vai com eles. E aí foi, e eu consegui fazer 1,38, que era o meu melhor tempo em meia, até voltar para a HF, inclusive. Então eu vi que nesse 1,40 eu vi que dava para tentar esse 3,30. E aí deu tudo certo, porque nessa primeira prova eu fiz uma prova muito, muito flat. Mesmo com subida e descida, eu consegui manter uma regularidade muito grande numa prova como Nova York, que você tem que deixar um pouco de folga para esses momentos de subida, você perder alguma coisa. Acaba que por ser uma primeira prova de maratona, Eric, você chegou a sair, né, traçar essa estratégia sua um pouco mais segura, uma estratégia mais jogando mais na retranca um pouco? Você acha que você poderia ter saído um pouco mais forte, mas você adotou essa estratégia por ser uma primeira maratona? Foi, né, primeira maratona, você tem o risco de não completar, de dar alguma coisa errada e não conseguir fazer. É o desconhecido, né? Você tem, um você território conhece, novo. né? É uma Era um coisa, território não, novo. território novo. Mas ao mesmo tempo, para quem nunca tinha feito nada, e a média dos homens ia fazer por volta de 4 horas e pouco, eu achava que 3,30 já era um belo desafio. E é melhor ainda quando você consegue atingir esse objetivo. Claro. E no meu caso foi por alguns segundos. Sim. Então foi por pouco que saiu. Isso foi em 2011, né? Você lembra como é que era? Você falou sua marca de meia era 1,20, 1,38, né? Você tinha possivelmente uns 10 km acima de 40, você devia ter 42 Sim. Nos 10 km. Meus 10 km, eu brigava para conseguir entrar no pelotão Kenny. Então era em torno de 44... 45 minutos. Pouco abaixo de 45. Era na casa de 44. Então, de novo, antes de eu voltar para a HF, meu melhor 10 km era 43, que eu não conseguia baixar de 43 de jeito nenhum. Sim. Era 43,09. Então devia ser talvez um 43 alto, devia ser a minha melhor marca, ou um 44 baixo, algo assim. Então isso meio que compunha. Não tinha uma orientação para dizer o seguinte, com esse tempo em 10 ou em meia, esse seria um objetivo seu. Foi uma coisa meio que eu construí, o treinador na altura não falou, não sei se dá, não recomendou, né, até sendo mais conservador ainda, porque é ruim um aluno não conseguir fazer aquilo que o treinador recomenda. Sim. Então ele tinha me recomendado um 3,45, falei, não, eu vou para 3,30, e aí era o 5 por 1000, casava que era um número redondo. Entendi. Então nessa prova deu tudo certo. E no ano seguinte eu fiz uma outra maratona que eu mudei um pouco a estratégia de treino, já tinha nessa assessoria mais gente que ia fazer Buenos Aires, e eu fiz um ciclo de treino um pouco mais forte. Da minha cabeça também eu comecei a separar os longos em 3 partes, então não importa se era 24 ou 30, eu separava em 3 partes, fazia progressivo. Fazia progressivo sempre. Tava bem, porque treinar em grupo é sempre melhor. E aí nesse ciclo eu consegui fazer o meu melhor tempo, então foi 3,27 e 50 alguma coisa também, mas era sempre nessa casa. E nessa época, Eric, você consegue recordar os seus tempos de meia maratona e os 10 km, como é que estava nessa época? Cara, nunca oscilou muito disso, então eu ficava... Proporcional. Eu devia ter melhorado o meu esse de punta, que foi 1,38, né? Eu tinha 1,40 alto, possivelmente. Consegui cair para 1,38, deu uma diferença razoável, alguns minutos. E o meu 10K também caiu aí para esses 43,09. Então, sim, eu tinha melhorado, mas eu estava num modelo e num volume de treino e numa intensidade de treino que não ia muito passar daquilo. Então, eu estava meio que preso no... Qual que era o volume de treino que você fazia? Você lembra isso? 50 km por semana. Quantas sessões? 4 vezes por semana. 4 vezes por semana, 50 km de média. Tá. Aí passou o tempo e aí teve a virada, né? Que aí foi o ano
você voltou para HF em 2000. Aí eu vou contar por que eu voltei. Aí eu passei 13, 14 sem fazer maratona. Entrei, nessa época já era sorteio, em 2014 para 15 eu entrei no sorteio para Paris e comecei a fazer o ciclo de Paris, primeiro que é um ciclo mais duro de ser feito, porque você faz o ciclo no começo do ano. No começo do ano, é um ciclo, não tinha ninguém fazendo ciclo junto comigo, eu estava sozinho, não conhecia ninguém que ia fazer esse ciclo de Paris. Uma época mais difícil por causa de temperatura, e você tem pouco tempo, você veio de Natal, Réveillon, normalmente é uma época que você não segue numa sequência de treino, aí você chega em janeiro, fevereiro, e março e abril já é a prova. Então o ciclo começava em janeiro. Em janeiro eu ainda estava vivendo uma crise de sinusite, que eu não sabia exatamente que doença que era, mas eu sei que não consegui identificar ainda naquele começo o que estava acontecendo. Então não conseguia treinar, então perdi alguns treinos. Então fiz treinos sozinhos, no calor. Então assim, não fiz um ciclo bom. E obviamente chegou na prova, eu piorei em 1 minuto esse meu tempo de maratona. E o curioso é o seguinte, esse colega que foi o Conrado, que tinha feito esse ciclo em Buenos Aires comigo, naquela prova ele tinha feito, a primeira maratona dele, ele tinha feito 3:20. Então a gente fez o ciclo todo junto, eu bati na trave, quer dizer, eu fiquei nos 3:27, ele no primeiro ciclo, e a gente fez o ciclo todo junto, ele fez 3:20. Depois ele demorou um tempo para conseguir melhorar esse tempo dele, conseguiu bater já e melhorar esse tempo, mas ele tinha feito um começo muito bom, e eu estava frustrado então, e mais frustrado ainda quando eu não consegui, numa terceira maratona, não melhorar e estar no mesmo patamar. Então foi curioso, falei, então eu preciso melhorar, e aí o caminho foi natural, então posso até procurar uma outra assessoria, mesmo que eu procure uma outra assessoria, ficar comigo com aquela ideia na cabeça, se conseguir, ótimo, mas se eu não conseguisse, ou mesmo que conseguisse, falei, será que se eu tivesse ido para HF, eu não tinha conseguido uma performance melhor? E então foi natural, e aí um dia, num final de semana, eu te encontro acabando um treino, falou, quero voltar. Isso foi 2017, eu tinha entrado no sorteio para Chicago e tinha já sido sorteado, estava vindo de algumas lesões ainda, queria fazer primeiro uma ultramaratona de montanha, estava diversificando, então o primeiro semestre seria muita montanha e no segundo semestre entraria no foco para Chicago. Então o primeiro semestre ainda foi treinando com um pouco, sentindo lesão, mas aí ultra de montanha você faz, né? Não tem pace, era uma ultra que tinha uma altimetria muito, muito dura, que foi La Mission. E eu entrei no ciclo de Chicago primeiro querendo bater esse tempo de 3:25. Então esse era o meu objetivo, eu queria fazer 3:25, que era já uma distância dos 3:28 que eu tinha feito, e era um passo, né? Sim. Eu estava saindo dos 3:30, eu estava dando um passo para os 3:25. Então eu imaginava que isso para mim já seria excelente. E aí chegou lá no ciclo, você começou a ver que mudou a história, né? Porque você começou... Primeiro que existe uma coisa que a gente esqueceu de comentar, que você perdeu peso também, né? Da época que você estava antes, você perdeu foi embora uns bons quilos, né? Foi, eu perdi, mas foi no ciclo, foi em torno de 5 quilos. É. Mas aí, assim, na verdade, isso já mudou, e essa história de usar a estratégia, que em outra assessoria não tinha isso. Primeiro, assim, o ciclo começa com um teste de avaliação do momento que eu estava. Foi um teste de 3.000. Eu nunca tinha feito um teste de 3.000. E aí eu fiz esse teste de 3.000 e falei, eu acho que aguento um teste de 3.000 fazendo a 4x1000. Eu lembro quando eu comecei a treinar na HF lá em 2004, eu lembro que eu tentava fazer 1 km lançado a 4x1000 e eu não conseguia 4:1. Eu lembro que eu fiquei super feliz lá em 2007, quando eu consegui fazer o primeiro quilômetro abaixo de 4x1000, 3:58, 3:59 num treino. Eu lembro assim, aquecia, se eu não fizesse no primeiro, no segundo já não saía. E ainda bacalhava o segundo, né? Então passou um tempo e aí eu falei, então eu vou tentar 4x1000 e fiz o meu primeiro teste. Não sei se podia ter sido melhor, mas eu fiz a 4x1000 e saiu. E aí eu lembro quando começaram os treinos, nessa época da HF, eu conhecia a turma que treinava à noite, né? O Marcos Borges e a turma que treinava à noite. Eu não conhecia quase ninguém da manhã.
e eu tinha passado a treinar de manhã. Então eu não estava entrosado com a turma ainda. E eu lembro que nesses primeiros treinos que foram passados, por exemplo, alguns treinos de VO2 ou treino de limiar, mas especialmente os de VO2, quando você entra no ciclo de maratona, você começa a ter uns treinos de VO2 um pouco mais longos, alguns de VO2 de 2 km, eu não conseguia sustentar 4 por mil. E eu vi que isso era importante. Então, eu lembro que eu pedi para um amigo, que foi o Diego, que depois até veio para a HF e voou depois. O Diego estava bem melhor treinado do que eu naquele momento. Ele me ajudou em alguns treinos que eu estava fazendo com ele a tentar sustentar esses treinos. E aí foi impressionante como ao longo desse ciclo de Chicago, a performance veio. Foi um monte de coisa. Foi o ajuste de cumprir a planilha, perfeito, né, do jeito que o meu teste de 3.000 estava mostrando, que eu não cumpria antes. Eu lembro, por exemplo, num treino desse de 3.000, eu conseguia começar a 4 por mil, eu terminava o primeiro quilômetro, lá para o 1.300, começava o corpo a descontar, falava o seguinte, para que sofrer, ia para 4,10, ia para 4,15, eu terminava 4,20, 4,30. E aí eu vi que você consegue sofrer um pouquinho, e você tem um descanso, esse sofrimento ele é passageiro. Você aprende a sofrer. E você vai aprendendo a sofrer. E aí foi curioso que tinha uma prova, quer dizer, Chicago é em outubro, início de outubro. Teve uma prova que foi final de julho, início de agosto, portanto já com alguma coisa de ciclo. Foi meia da ASICS aqui, ó. Final de agosto. Não, foi antes da meia da ASICS. A meia da ASICS aí foi quando eu mudei. Eu te dei uma confiança, né? Te mudou. Para um objetivo novo em Chicago. Mas foi uma prova do Galo que eu fiz 40 e 40. 10 quilômetros. 10 quilômetros. Eu comecei a fazer 4,10, eu achava que ia dar 4,10 e fui vendo que 4,10 estava tranquilo, no final eu apertei e na hora que eu vi deu 4,10. Foi a prova do Galo que teve a quilometragem certa, porque no ano seguinte... No seguinte nós fizemos 35. 34. Então, eu lembro que num longo desse eu encontrei com o Flavinho Lago, o Flavinho eu conhecia da época antiga da HF, aí o Flavinho me falou, ele me perguntou se eu tinha feito essa prova, eu falei que sim, tinha falado o tempo, falou, tem uma turma que está treinando, terça e quinta de manhã cedinho, e eu achava uma loucura acordar às 5 da manhã para correr, eu lembro que a Marcela, minha esposa, já estava fazendo isso, eu achava isso uma loucura, mas aí quando o Flavinho falou, tem um grupo que está treinando, vem treinar com a gente, todo mundo vai correr Chicago. Eu estava empolgado com esse resultado que eu estava tendo, mas com dificuldade de correr sozinho. Nessa época o Diego tinha enfiado o joelho numa cadeira dessas de praça. Ele estava parado, ele estava sem treinar, então estava treinando sozinho. E é muito mais difícil fazer um ciclo sozinho do que com pelotão. E aí então eu passei a acordar às 5 da manhã, entrei para essa turma das 6h15, né? Clarinha, Flavinho, sim, Daniel e a turma que queria correr Chicago. E isso durou mais ou menos um mês até a prova da ASICS, quando eu... Teve a meia aqui, né? Foi uma meia aqui. Eu iria tentar o sub 1,30, sem saber se eu conseguiria ou não, porque aí, só corrigindo, né? Uma semana antes teve a meia internacional do Rio, que eu fui fazer, mas como eu faria a meia da ASICS aqui, eu fui fazer a do Rio, mas eu fui fazer a do Rio para passear. Tá. Então eu fiz, como eu tinha 1,38, 1,37 na meia como melhor meia, fui fazer no Rio, vou fazer 1,35 e foi assim, foi super tranquilo. Foi assim, super confortável, foi um passeio. E aí eu fui para o 1,30 aqui em BH. Eu lembro que eu saí, o MB e o Lucas De Pauli, e tinham 2 caras da Galo Runners. A gente foi à prova quase toda juntos. Eu lembro que eu perdi um pouquinho deles lá pelo 15, mas estava uma distância que eu estava conseguindo ver. O MB até me falou depois que achava que eu não ia conseguir, porque ele já me sentia ofegante já no 15, mas aí eu consegui vê-los perto, consegui chegar no 18
E aí no último quilômetro ainda consegui dar uma apertada, porque eu já estava vendo, a Clarinha estava um pouco na frente, a Clarinha tinha partido um pelotão um pouco à frente. Eu vi que eu estava conseguindo chegar, mas não consegui chegar nela não, mas consegui fazer 1:29. Então nesse ciclo de Chicago, com o ciclo de treinamento, com a perda de peso, eu fui baixando o meu objetivo de 3:25, 3:20, Você deu um salto aí, né? E eu vi que o 3:10 estava muito... Estava possível de ser feito. E quanto que foi em Chicago? Você terminou com 3? Aí em Chicago eu fiz 3:08 e 39, 3:08 em 40, alguma coisa assim. E a sua estratégia de Chicago foi correr a prova toda na velocidade flat, o tempo todo na mesma velocidade? Foi. Chicago, até fiz split negativo em Chicago também, porque eu passei a meia para 1:34, acho que foi 1:34 e alguma coisa. Daria 3:09? Seria 3:09. É interessante falar esse split negativo, que quando a gente fala em split negativo, as pessoas acham que abrir muito. No caso aí, você fez a segunda parte mais rápido que a primeira, só que bem próximo, né? Não foi diferente de 3 minutos. Não. Porque quando você tem um split negativo de 2, 3 minutos de diferença, é porque a primeira parte você passeou, né? Foi uma parte fácil. Foi. Então o split negativo seu foi questão de segundos, né? Tipo 30 segundos, 40 segundos. Foi uns 30 segundos. Uns 30 segundos. Que é assim, possivelmente é mais nos 10 quilômetros finais, que é a parte difícil de você conseguir até aumentar o ritmo ali, você ainda conseguiu, né? Foi uma prova também que tinha bastante gente. Eu acho que a HF tinha uns 60 corredores, né? Exatamente, 62 pessoas mais ou menos. Eu lembro que eu saí com o Washington, saiu eu e o Washington. O Daniel também saiu com a gente, mas ele abandonou o pelotão um pouco antes. Tinha o Conrado, que saiu junto com a gente também. E logo depois o Juliard entrou. Lá pelo 5 ele apareceu e entrou. Eu lembro que foi uma prova assim, muito constante, porque a gente bateu os 21 e estava assim mais ou menos, estava um pouquinho mais rápido, estava com alguma sobra, mas logo depois algumas pessoas desse pelotão começaram a ficar para trás. Eu lembro que o Washington e o Conrado, eles ficaram um pouquinho para trás. Eu continuei com o Juliard e aí numa água lá pelo 30 e alguma coisa, eles ficaram também. A Claudinha até ficou comigo até o 39, mas eu lembro que no 37 ela perguntou, vamos dar uma apertadinha, e aí a gente apertou e estava saindo. E nesse ritmo aí você tem acho que 3:09 ou 3:10, tem um balão dos 3:10, não tem? O pace, né? 3:09. Tem, mas a gente fez um negócio um pouquinho... esse ganho de tempo que a gente teve na saída foi porque a gente saiu largando junto com o pelotão. Ah, tá. Só que é muito ruim você estar atrás do pelotão, é muito cheio, ainda mais no começo da prova. Então a gente resolveu passar um pouquinho na frente porque estava congestionando, apesar de Chicago ser uma prova com organização impecável, né? Avenida larga. As avenidas são largas, você tem água dos dois lados, você tem 3 ou 4 grandes bandejas de água. Gatorade primeiro, depois água um pouco à frente. Mesmo assim estava muito cheio. Então a gente resolveu passar na frente do pelotão e tentar seguir no ritmo. Então isso a gente ganhou uns segundos de tirar esse do pelotão. Mas a gente nunca mais viu o pelotão depois disso. Eu lembro que no meio da prova, por volta do 30, o Arnaldo me passou e apertou. Mas depois eu fui pegar o Arnaldo um pouco mais à frente. Então foi uma prova que eu também fui bastante constante. Fui mantendo 4:30 o tempo todo. Então eu vou sempre conferindo, né? Quando você fala em prova nos Estados Unidos, tem uma dificuldade de gerenciar pela marcação em milha. A marcação, porque a marcação em milha eu não troco o relógio, sempre treino 1 quilômetro, sou acostumado com 1 quilômetro, então não dá. Então o que eu faço é colocar, em determinado ponto da prova você consegue ver aquele space band, mas chega um determinado ponto que você, na primeira idade já não ajuda muito,
Mas depois você chega um tempo que você também não consegue concentrar Sim. e ter cabeça para fazer cálculo, né? Para fazer conta. Fazer conta, exatamente. Mas algumas contas eu consigo fazer e quando a gente entrar na história de Boston, a conta foi importantíssima, porque tem uns determinados pontos-chave da prova. Sim. Você tem que fazer essa conta, você tem que estar consciência para fazer a conta, para poder... na verdade, assim, é monitoramento e controle. Você monitora e você toma uma ação de controle, que é ou acelerar ou não, ou até reduzir o ritmo, né? Sim. Então, essa prova de Chicago, para mim, foi um divisor de águas, porque eu vi que um ciclo bem treinado, ele te faz fazer coisas que, para mim, eram impossíveis. Uhum. Eu não imaginava que... Você começou a pensar num 3,25, né, Eric? Estaria satisfeitíssimo com 3,25. Mas quando eu vi que 3,10 dava possível, e aí na prova saiu 3,8, na verdade bateu até aquela frustração, porque a Clarinha tinha falado comigo, não, será que você não pula aqui pro meu curral e... Vamos fazer junto. A Clarinha fez 3,4. Talvez não desse o 3,4, mas começa a despertar essa dúvida na cabeça de que o método, o ciclo, né, confiar na planilha e executar a planilha, ela pode te levar a esse ponto. E aí o ciclo seguinte, eu lembro que eu te procurei para a gente falar, Leandro, e agora, o que nós vamos colocar mais agora? Porque o que para mim era impossível, a pessoa tinha que nascer sub 3. Mas você já pensava, olha só, isso é interessante, você já pensava em fazer, quando você terminou Chicago, confraternizou e pensou assim, você já olhava para fazer a 2,59, fazer abaixo de 3 horas, você via que isso era palpável ou você ainda fala assim, cara, ainda tem alguns degraus para Na subir? festa de confraternização eu já estava... Você já falou que você... Eu já estava querendo, já tinha esse objetivo. Você sentiu que dava, pelo que você treinou, pelo que... Para mim, o cara nasce para ser sub 3, era isso. Uhum. E você viu que não é. Eu vi que é treinável. Ou eu tinha nascido nesse grupo, ou eu tinha conseguido treinar para chegar a esse grupo. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Eric. Nessa mudança de nível, que você saiu do 3,30 e caiu para o 3,8, voltando aos treinos, você passou a seguir os treinos direito, né? Seguir a planilha ao pé da letra, como você mesmo falou. E o volume de treino semanal seu? Você lembra quanto passou a ser? Eu lembro, nesse ciclo, enquanto a minha esposa que corre em outra assessoria tinha feito 4 treinos acima de 30 ou mais quilômetros, a gente tinha feito 6. Então foi 50% a mais de treinos longos acima de 30 quilômetros. A minha quilometragem mensal estava gerando em torno de 330 a 350 quilômetros nesse ciclo. Você vai dividir por 4 e daí 85. Aliás, não, minto. Nesse ciclo eu acho que talvez não tinha chegado tanto, talvez uns 320. Que eu estava ainda correndo 4 vezes. 80 quilômetros. 4 vezes por semana. A gente, né, Leandro, eu fiz a pergunta porque a gente fala muito isso, que a maratona, como é uma prova longa, o volume semanal somado, né, o volume da sessão, somado no volume semanal e no volume mensal, é muito importante, porque como é uma prova longa, claro, você vai sentir isso lá na frente. Então, quer dizer, você pulou de um volume, quando você fazia 3,30, 3,27 na maratona, de 50 km para praticamente 80. Você passou a 50% mais de volume, você quase 60% a mais de volume. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença para um atleta do seu nível, né? Ou de qualquer outro nível. Um atleta que fazia 3 horas e 30 na maratona, depois brigou, ficou 3,27, tomou um tropeço, voltou para 3,28, 3,27. E aí você saltar não só de volume, porque senão a gente também fica pensando que é fazer volume e ficar arrastando. Né? Porque também não adianta fazer volume com qualidade, e fazer a procissão, né? Aquela procissão lenta ali. Não, é um volume com qualidade. Se você não tem qualidade no treino, você não chega. Até que você teve esse salto. Né? Foi mais de 20 minutos que eu tirei. Pois é. Da minha última maratona. Mais de 20 minutos. Sim. E aí, cara, você já estava pensando naquilo e aí veio o ciclo, um ano depois, foi o ciclo de Berlim. Foi o ciclo de Berlim. O Berlim, só para a gente lembrar, qual foi o seu tempo em Berlim? Em Berlim eu fechei em 3:02:06. 3:02. Tem um colega, né? Mas você já saiu para baixo de 3 horas? Eu saí para 3 horas. Para fazer o sub 3. Saí para fazer o sub 3. Tá, e qual foi a estratégia nessa prova? Em Berlim, primeiro assim, o ciclo de preparação,
para fazer alguma coisa diferente, eu acrescentei mais um dia de rodagem. Foi a quarta-feira que eu não rodava. Então, teve um pouquinho mais de volume, mais 10 km na semana aí que eu estava colocando. São 40 no mês. 40 no mês. São 120 em 3 meses. Para quem estava rodando 80, subiu 10%, 12% do volume semanal. É bom. Foi um pouquinho. E eu tinha 2 colegas que estavam também treinados buscando o Sub-3, que era o Rafa Silva, Sim. da HF, e o Marcelo. São Paulo, né? O São Marcelo Paulo. Delfigna. Então, a gente encontrou, antes a gente estava aquecendo dentro do parque, e na hora que a gente estava indo pro curral, nós encontramos com o Daniel Ramalho. O Daniel já tinha entrado no curral e ajudou a gente a entrar. Acabou que a gente entrou no curral bem na frente, logo atrás da Elite, mas assim, a gente entrou bem na frente, no ponto de largada nosso. A gente estava à frente do pelotão que tinha largado. Então a estratégia seria entrar atrás do pelotão, a gente largou um pouquinho na frente. Então o Daniel tinha um objetivo diferente da prova, ele já saiu, no estouro da boiada, saiu mais forte até do que ele conseguiu sustentar, mas a gente estava lá mantendo o ritmo de 4,10, 4,15, às vezes saiu um 4,17, mas na hora que bateu o 11º quilômetro, esse pelotão Sub-3, que tinha largado atrás da gente, bateu na gente. E quando esse pelotão chega, ele chega carregando um pelotão. Assim, é um monte de gente. Eu lembro que o Rafa estava um passo à frente. O Rafa olhou pro cara, pro pacer, e perguntou quanto tempo de relógio ele tinha. E ele tinha 30 segundos a menos do que a gente tinha no nosso relógio. O Rafa nem olhou para trás e deu um tiro. Ele fez 3,50 nesse quilômetro, continuou apertando mais 1 ou 2 quilômetros e fez a prova dele. E ele conseguiu fazer o Sub-3 com 2,58 em Berlim. Eu fiquei com o Marcelo e olhei para o lado, o Marcelo estava do meu lado, falou, vamos com o Rafa. Falou, não, vamos no pelotão. E aí o pelotão, na verdade, passou pela gente. E aquilo, de alguma maneira, atrapalhou, porque a gente viu o pelotão passar e ir, mas a gente ficou acompanhando o pelotão. Então a gente não perdeu tanto do pelotão. Mas ficamos ali 30 segundos, 1 minuto atrás do pelotão, até o pelotão foi embora. Logo depois passou um pelotão da Adidas, era um pelotão menor, mas também passou e foi embora. Tipicamente esses caras também erram, são um pouco mais devagar e vão apertando ao longo da prova para ajustar. Mas isso atrapalha mentalmente, né, cara? Isso dá uma... Ainda mais você sabendo que você estava 30 segundos atrás dos caras. Eu não sabia, o Rafa que sabia. O Rafa que então sabia. Eu nem sabia que eu estava tão atrás. Mas isso atrapalha psicologicamente. E aí, no 37, eu vi que eu estava atrás, mas que dava para buscar, que eu ia ainda tentar buscar. Então deu uma apertada, e aí eu caí dos 4,15, que estava mais ou menos girando, entre 4,15 e 4,20. Eu comecei a girar 4,5 por mil, mas aí no 39 eu vi que não ia dar, que isso não era o suficiente, que eu tinha que girar 3,50, 3,40, mas eu não tinha força para isso. E é impressionante como é que a cabeça manda desligar. E aí o pace sobe para 4,30, 4,40, sofrido. O Marcelo chega em mim, vem, que eu tinha aberto um pouquinho dele. E eu não consegui ir, eu só consegui apertar quando entra na avenida lá do portão de Brandemburgo. E aí deu uma apertadinha lá, ainda tentando ficar dentro do zero da casa de 3,1. Mas aí deu os 3,2. Então foi um aprendizado espetacular, porque foi um excelente tempo. Sim, você já tinha saído de 3,8 para 3,2. Você melhorou 6 minutos, muito melhor. Então foi muito bom, foi meu recorde pessoal. Esse tempo me qualificava para Boston com alguns minutos de folga, né? Boston era até aquele ponto 3,15, depois eles tinham abaixaram agora para 3,10, mas me qualificava para Boston com mais de 10 minutos. Então era um feito, mas eu estava naquele dia, naquela noite, naquela celebração, diferente do ano anterior em Chicago. Eu estava bastante frustrado e tinha um colega que tinha ido de muleta, estava de muleta lá, que fez o ciclo e machucou. Foi só para passear, e ele falando comigo, cara, se eu fizesse a prova eu ia fazer por volta de 4 horas, não estou entendendo a sua frustração com 3,2, não sei de onde que você está achando ruim. Falei, cara,
é verdade, não tem sentido nenhum, é um puta tempo, é meu recorde, é muito pouca gente, isso aqui eu acho que fica entre os 3% melhor da prova, Sim. mas, cara, eu tô sentindo assim, eu tô frustrado. Claro. Eu tô frustrado Perfeito. porque, Sim. por alguma razão, eu deixei na estratégia de prova essa coisa ir embora aqui e aí eu lembro que eu estava tentando procurar os dois caras que não tinham feito Sub-3, né, que era o Daniel Ramalho e o Nazinho e o Rafa, né, os três que fizeram, qual que era o que eles usaram de estratégia, como é que eles correram essa prova para tentar fazer para vir mais forte numa próxima prova e tentar fazer. E aí que a gente entra no ano passado em Boston, né? Em Boston. 2019. Boston e Nova York, duas provas bem mais cascudas, né, do que Berlim e Chicago, e foi as duas provas que você conseguiu. Agora, são provas, Boston e não sei se você vai concordar comigo, mas Boston e Nova York são provas que exigem muito mais estratégia, né, do que Chicago e Berlim, por causa da questão do perfil altimétrico. Exige você conhecer como que você vai usar, distribuir sua energia. É claro que não estou falando que prova Chicago e Berlim, você não tem estratégia. Mas eu acho que principalmente a maratona de Boston, que é uma prova que começa com muito descida, né? E depois você tem que ter perna para subir aquelas 3 subidas de Newton, e depois você volta a descer, que é no quilômetro 35 para frente, que eu corri lá 2 vezes e eu sei o que é você voltar a descer depois do 35, depois de ter descido muito e subido. Você não tem perna, se você abusa no início, você não consegue correr. Eu corri ali os 7 km finais de Boston, na primeira vez que eu fiz, a segunda vez não conta. A segunda vez o Volney foi na prova e estava um calor danado. Ele e o Marcos Cruvinel. Então eles levaram um calor para lá que a prova quase foi interrompida. Mas a primeira vez, cara, eu desci em queda livre a primeira meia. Eu lembro que eu falo isso com todo mundo. Gente, segura a primeira parte, principalmente os primeiros 10 quilômetros, e desce muito, é muito fácil, um nível técnico alto, né? É um nível técnico alto, a prova tem um clima bom. Normalmente tem um clima bom, nível técnico, é motivacional, né? Você tem gente gritando ao longo do percurso o tempo todo, a prova tem uma vibe, uma energia fabulosa, né? Então se você deixar, você é traído, né? Tem toda a razão. Eu acho que Chicago e Berlim, apesar de serem as duas provas talvez mais rápidas. Entre as majors, é uma prova que você tem que sustentar um ritmo flat que você aguenta e você vai fazer a prova. Então é uma questão de concentração. Perfeito. E de você conseguir manter isso. Hidratar nos pontos. Hidratar adequadamente, tomar gel, quem gosta de sal, enfim, fazer o que você treinou e executar na prova. Tem só um fator aí que vai influenciar, que é o fator de temperatura e umidade no dia, mas geralmente você pega coisa tudo. Em geral são bons, né? Mas é uma coisa que você não controla, não tem jeito. Não está sob seu domínio. Então é o que vier. Se vier um dia de tempo bom, vai para o plano A, eventualmente você pode mudar para um plano B se não tiver condição ideal. Mas nesse ano de Boston, foi curioso porque no ano anterior, quem correu sofreu muito, né? Volney foi um desses que tinha corrido em 2018 e pegou uma tempestade, -1. Eu lembro que até esse treino eu fiz. Eu lembro que eu tinha feito uma viagem. A minha esposa tinha corrido a maratona de Tóquio e a gente tinha feito e estava muito frio em Tóquio, e chovendo. Então, nos dias de chuva e frio, eu saía para treinar justamente para ver o que é treinar com chuva e temperatura de 1 grau. E logo depois a gente foi para a França, também pegamos chuva e frio, e aí eu ia para a rua treinar para ver o que era a temperatura de 1 grau ou 1 grau negativo. Eu lembro que eu cheguei a pegar 1 grau negativo com chuva, e aí eu já tinha a roupa, eu já tinha comprado um corta-vento não impermeável, mas resistente à água, luva, então eu vi que se chovesse canivete, eu já tinha treinado para correr chovendo canivete. Você estava fisicamente e mentalmente preparado para esse negócio. Para esse tipo de situação. Então, assim, esse ciclo de Boston, eu basicamente repeti o ciclo de Berlim. Eu só coloquei na variação do treino, né, algumas mudanças de fazer alguns treinos começando em descida. Então fiz uns 2 treinos só, mas saía do retiro, onde o Rafa mora. O Rafa também ia correr, o Rafa Silva. Boston esse ano.
E a gente descia até o Belvedere e lá a gente completava o treino. O Rafa não gostava de treinar o treino muito forte, então ele fazia um ciclo de treino 4,40, 4,50. Eu gosto de fazer a 4,35, que é os 95%, 92% que você comenta que deveria ser para o objetivo de prova, né? Eu fui com o objetivo para fazer 2,59 e 39. Escutei muito o começo da prova. Eu errei uma coisa que me atrapalhou um pouco no começo, mas depois entrou na cabeça e fui. Eu comprei aqueles Gatorade americanos para hidratar no dia anterior e fui tomando tanto no dia anterior quanto no dia da prova, né? Mas aqui a gente está acostumado com Gatorade de 500 ml. Aqueles americanos é de 1,5 litro. Então eu lembro que eu tive que ir ao banheiro muitas vezes antes. E quando eu larguei, eu vi gente parando no meio do mato para ir ao banheiro. Aquilo me deu uma atrapalhada. Falou, ó, eu tô com vontade, mas não dá para parar. Não posso parar e 2, 3 quilômetros depois essa vontade passa. A vontade passa. Até porque você começa a suar também, isso acho que dá uma ajudada. Eu consegui segurar muito bem nos primeiros 5 quilômetros. Eu lembro que o primeiro quilômetro bateu 4,17, o segundo bateu 4,19. Estava muito fácil, todo mundo me passando. E desce muito, né? Vai descendo. E eu lembro que em Boston eu passei a meia com 1,29,30. 1,29,30. E meu melhor tempo de meia era, naquele momento, 1,27. Então não tinha uma meia muito rápida, muito mais rápida do que eu estava fazendo ali. Isso é interessante, né? Que você nunca fez uma meia dentro daquelas planilhas, daqueles cálculos que a gente coloca de 1,25, 1,26, você nunca chegou a fazer uma meia que te desse mais conforto você correr a maratona. Isso. Então, as suas maratonas sempre foram muito sofridas, né? Principalmente o final ali, né? E aí, mas assim, eu passei com 29,30, tava bastante confortável, né? É uma prova bacana, você tem vários trechos, você tem a cidade dos brasileiros, né? Framingham, que é Framingham, né? 10, né? Então você vê lá, é uma descida, você vê lá um centro de intercâmbio Brasil-Estados Unidos. Tinha uma brasileira que me entregou água na hora, vai Brasil. E você vai vendo as pessoas, então tinha algumas pessoas, eu percebia que eu estava perdendo tempo, mas aí eu vi algumas pessoas que eu tinha que buscar e eu fui buscando essas pessoas, né? Alguns rostos, né? Na verdade não, você vê costas da camisa das pessoas que você vai tentando coordenar a sua corrida e um pouco da sua concentração, até para manter a concentração na prova. Perfeito. Eu passei também a usar estratégia de potência. Naquele ano você começou a treinar com potência, né? Eu já estava com potência que eu não estava usando para treino, mas no dia anterior, né, no final de semana da prova, eu fui no stand da Stride e agora isso já está no aplicativo, mas eles moem seus treinos todos, eles te dão 4 limites de potência. Primeiro um range básico para você ficar, eu lembro que ficava ali entre 250 até 250 a 260 e o limite máximo 240 até 270, não podia passar disso. E aí quando eu entrei nas subidas de Newton, era muito fácil correr a 270. Então, basicamente, eu fiz isso entre 265 e 270. Estava muito confortável fazer. Mas era sofrido para descer na potência, dentro desse range de potência. Então, porque as subidas você sobe bastante, desce um pouquinho, sobe bastante, desce um pouquinho, sobe bastante, aí depois você tem as descidas. Você começa a descer mais, sem descer tanto, mas descer mais longo. Né? Aí é uma descida longa. E aí você tem que correr mais rápido, né? Para poder manter aquela potência. Exatamente. É aí que vem a perna, né? Já nas subidas, né? Eu achei até a terceira subida mais dura do que a Heartbreak Hill, que é a última. Mas você sente, especialmente quadríceps, na hora que você tem que forçar a descida. Eu lembro que quando eu passei a Heartbreak Hill, logo que você começa a descer, aí bate o quilômetro de 35. Isso. E aí entra o momento chave da prova, da minha prova, e aí a experiência, o treino e a concentração foram fundamentais,
porque eu vi que o 35 era um ponto-chave e eu olhei no chão, né? Eu olhei o quilômetro 35 e eu olhei no chão, eu estava com 2 horas, 30 minutos e 10 segundos. E aí quer dizer, o meu objetivo era sub 3, se você dividir a prova em 3 partes, ou 6 partes, né? Se você dividir em 3, vai ser 14, 27, 42. Se você dividir em 6, você vai ter o 7, logo depois o 14. Sim. O último 7 lá seria... o 21, depois você tem o 28 e aí você tem o 35. Então no 35 você tem um sexto da prova, então falta justamente meia hora para a prova. Só que não é 42, é 42,195. 195. Então na minha conta, o Vonei já tinha falado que dá uns 40 segundos, na minha conta era 1 minuto. Então eu vi que eu tinha 10 segundos, mas eu tinha que tirar aquele 1 minuto. E eu precisava tirar aquele 1 minuto e 10. E aí, logo depois que eu vi o 35, bate a quilometragem do 35 no meu relógio, eu tinha batido um pouco antes. Eu lembro que eu tinha dado 4,3 naquele quilômetro já, porque eu já estava começando a descer. E foi um misto assim de desespero, mas também de um espanto de eu estar fazendo aquele pace naquele momento. E aí o desespero já não dá para raciocinar muito o que eu devia fazer e o que eu não devia fazer, mas começa a vir um filme na cabeça. O primeiro filme era o filme de Berlim. Eu vi ali com 2 horas e 30 e 10, falei, isso vai dar 3 horas e 1 minuto. Eu não vou ser mais 0,2, eu vou ser 0,1. Eu vou bater o meu recorde, eu vou fazer um puta tempo, vai ser uma puta prova, mas eu vou ficar frustrado demais nesse negócio. Só comentar um negócio, que nesse dia, a prova era uma segunda-feira, e a gente estava voltando, eu estava no avião da Azul, na conexão, e eu estava traqueando, todo mundo estava em Boston. E você tinha acabado de passar no 35, e quando passa no 35, ele te dá já qual que é o seu prognóstico, qual que é a sua chegada. Você estava dando 3 e 1 e pouco. E eu falei assim, ferrou, não vai dar mais. Porque no 35, se ele está devendo 1 minuto e meio, pelo mais... E ninguém, cara, de todo mundo que a gente acompanhou até hoje em Boston, todos os nossos alunos, cara, e a gente correndo... Ninguém conseguiu correr bem nos 7 finais de Boston. Ninguém. Eu falei assim, cara, ferrou. Agora ele vai pro lado do precipício. E aí desliguei, entrei para dentro do voo, cara. E aí, depois eu vi o resultado. Mas conta lá. E aí o curioso foi justamente isso. Porque é um misto dessa frustração que tinha acontecido em Berlim. Então, assim, o que eu lembrava era do Rubinho Barrichello. Hoje sim, hoje não. Porque eu sabia que eu estava até o 30... E talvez no 30 eu tenha, do 30 para o 35 saiu dessa casa e tinham vários amigos acompanhando que depois me mandaram os prints, né? O tempo todo eu via na prova, eu estava correndo, eu estava acompanhando, eu estava com o Space Band, eu estava com o raciocínio eu vi que eu estava lá e passei a meia para 1:29:30, eu olhei no relógio, então a minha prova estava muito controlada. E nesses pontos de controle, né, na verdade, assim, as provas dos Estados Unidos, você tem a marcação em quilômetro no chão a cada 5. Então, no 35 você casa tanto esse fator de misturar com os terços da prova com a marcação no chão também. Sim. Então, eu vi que nesse momento eu precisava acelerar. Então, eu fiquei na dúvida do que eu faria. Se eu acelerava naquele momento, ou se eu esperava alguma coisa ainda para acelerar, para não acontecer o que tinha acontecido em Berlim. Que tem muito chão ainda, né, cara? Porque eu apertei no 37, no 39 eu vi que não dava e aí eu quebrei no 39. E aí foi pior ainda por isso. Mas o Rubinho Barrichello lá falando na minha orelha, hoje sim, hoje não. Então assim, vai ser outra prova que eu vou estar quase no sub 3, eu vou bater meu recorde, eu vou fazer um excelente tempo, vai ser uma prova espetacular, mas não é o danado sub 3. Então aquele negócio começou a me pegar, e aí o que eu vou fazer, e acho que até por sorte, é um trecho de descida, então o pace naturalmente ele já sai mais forte, apertar o passo estava duro, o quadríceps já estava dolorido, estava muito doendo, mas eu comecei a apertar. E aí eu via, marcando no GPS, eu estava no lap automático, eu vi que meus tempos
com erro ou sem erro do GPS, eu vi que meus tempos estavam saindo rápidos. Então eu estava batendo 4,3, 4,4, 4,5. Isso te motiva, né? Querendo ou não, por mais que você esteja com dor, você começa a enxergar o negócio dando certo. E aí vira a chave. A dor, você esquece da dor e começa, né? Exatamente. Se você batesse 2 a 4,20 possivelmente, você ia falar assim, como você fez em Berlim. Na hora que você viu que não ia dar mais, você desligou a chave do 39 por 40. Só que lá em Boston, assim, né, você contando o caso, foi ao contrário. O negócio começou a dar certo e você viu que ia dar. Então, em vez de você desligar a chave, aquilo te virou para você tornou ao seu favor. Um rubinzinho. Hoje sim, né? Hoje sim. Hoje sim. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí, nesse momento, eu começo a lembrar também dos treinos. Então, eu lembro que teve alguns treinos, e 2 são bastante importantes. Né? Vou lembrar do treino de 36, que o Volney fez a primeira volta da Pampulha comigo, e o Heleno depois fez a segunda volta. E aí você só falava disso, né, do começo e do final da prova. E eu vou lembrar também depois do treino de 28. Eu lembro que nesse treino de 28, o Nelson começou comigo nos primeiros quilômetros. O treino de 28, ele não era um treino flat, ele era um treino que oscilava. Você subia, né? Que tinha 4,20, depois caía. Eu lembro que eu terminei muito bem esse treino. E eu lembro que o Márcio da Mata terminou esse treino comigo. E o Márcio da Mata me falou uma coisa que eu não esqueci depois, eu fui lembrar nesse momento. Você sofre, mas o pace não cai. Então era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Eu estava sofrendo, a musculatura estava doendo, mas eu estava aguentando fazer, mas o pace, na verdade, estava vindo o que eu precisava. E aí depois, vendo no trekking da prova, do 35 ao 40, eu fiz 4,7 de pace médio. E eu percebi, mas eu já não tinha condição de fazer a conta que eu tinha feito no 35, porque no 35 a conta foi clara para mim. A conta foi 2 horas e 30 e 10 segundos, eu tenho que tirar 1 minuto e 10. Quando eu passei no 40, aí já entra quebrado. Eu já não sabia fazer a conta de 4,15 mais quantos segundos. Eu sabia o seguinte, que eu estava faltando uma casquinha para tirar o sub 3. E eu precisava ver que momento que eu ia dar o bote. Você lembra quanto que você entrou no 40, não? Eu não lembro o tempo que eu estava no 40. É essa parte um pouco da confusão mental do esforço grande que estava fazendo. Mas eu lembro que o momento que eu vi o seguinte, agora eu vou sair para o sub 3, foi quando eu vi o tapete da última milha. E aí vamos lembrar que a Strava estava com um desafio naquela prova, e o Instituto HF estava entre as instituições que quem fizesse a última milha mais rápida, dentre todas as outras da prova, tinha uma doação de $10 para o Instituto HF. Eu vi o tapete da última milha, então falei, aqui eu sei onde eu estou agora. Falta 1,6 km, e aí eu sentei o cacete nessa última milha. Essa minha última milha, eu fiz ela 3,56. Foi a milha mais rápida da prova. Foi a minha milha mais rápida. Foi a milha que o Neilton fez. O mesmo tempo, mesmo pace que o Neilton fez. Neilton, acho que ele fez Boston para... 2,42, eu acho. 2,42 ou 2,47. Mas na casa de 2,40, ou seja, eu fiz uma última milha. Né, o sapo pula não por boniteza, mas por precisão, né? Parafraseando aí o Grande Sertão Veredas, eu tinha que fazer aquilo, senão não saía, porque eu estava olhando depois pelo tracking dos amigos que foram mandando, né, acompanhando no aplicativo. Quando eu passei o tapete do 40, a minha previsão era de 3 horas e 10 segundos, alguma coisa assim. E quando eu passei da última milha, tinha subido. Essa última, do 40 até o 40,400, eu corria 3,19. Então me deu uma confusão, assim, esperando um momento, literalmente, de reagir e dar o bote. E foi nessa última milha que juntou um monte de coisa. Juntou o Rubinho, juntou o Instituto HF, juntou o negócio de vai dar, hoje, vai dar. E aí você não pensa, aí você começa a apertar. Eu lembro que você tem um pouco de descida, você passa meio que num mergulhão, mas é muito leve, sobe, tem uma multidão, né? Aí você está literalmente dentro de Boston. E depois você vira à esquerda, tem a Boylston Street. Você vira à direita, tem uma leve subida, e logo depois tem uma virada à esquerda. Nessa virada à esquerda, tem uma foto que está no meu Instagram, inclusive.
Eu lembro que eu estava correndo, mas tão concentrado no onde eu ia botar o pé, como eu ia fazer. Eu lembro que teve um cara que entrou na minha frente, eu achei que era um... Ele estava com uma camisa curta, achei que era um cucaracha, parecia aquelas camisas da maratona de Buenos Aires, mas é um brasileiro de Florianópolis. Eu vi que ia bater, eu deixei trombar, até eu acho que foi o corredor zoeiro recentemente.